Olá, boa noite. Câmara aprova reforma da Previdência em primeiro turno. Índice de preços ao consumidor em Uberlândia, referente ao mês de junho, revela a queda da inflação. Hoje vamos refletir sobre os avanços e impactos causados pelos aplicativos de mobilidade urbana. O Jornal da UFO está no ar. Hoje foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor referente ao mês de junho. Confira como ficou a inflação e os itens da cesta básica. O Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO divulgou nesta quinta-feira o Índice de Preços ao Consumidor do mês de junho. A inflação em junho, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia, o IPC-CEPS, ficou em 0,08%. que é um pequeno aumento em comparação ao mês de maio, que o índice de preços fechou em 0,05%. No acumulado desse ano, então, na inflação para o primeiro semestre de 2019, ficou em 2,14%. Os principais destaques foram o aumento dos preços do grupo habitação e transportes. No caso de habitação, se destaca o aumento do preço da energia elétrica e, no caso de transportes, o aumento dos preços dos carros, dos veículos próprios e dos combustíveis para veículos. O economista ainda fala sobre os produtos da cesta básica que foram afetados. Nós tivemos uma redução de 1,95% do preço em média. Os destaques são a queda do preço do feijão e da banana. Os grupos de alimentação e bebidas caíram 0,37% em junho. O destaque é para a variação de preços de frutas, hortaliças e verduras, cereais e leguminosas. Nesse mês, o destaque para aumento de preços foi para o produto tomate, que teve um aumento superior a 10%. Por 379 votos a favor e 131 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o texto base da reforma da Previdência. Havia previsão de que se estendesse até a madrugada para a votação dos destaques, que as propostas de alteração pontuais do texto base da reforma fossem até mais tarde, mas com a queda do quórum se optou por deixar essa etapa da tramitação para hoje. Então vamos acompanhar na reportagem como foi a aprovação do texto base que aconteceu ontem. Foi mais um dia de negociações. O próprio presidente Jair Bolsonaro esteve na Câmara pela manhã e adotou um tom conciliatório. O parlamento estará de portas abertas para nós, em especial na pessoa do Rodrigo Maia, que tem muito bem conduzido as questões do interesse do nosso Brasil. Bem como, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, os olhos nossos, de todo mundo, se volverão para o Senado Federal, na pessoa do grande e pequeno Davi Alcolumbre. Também não faltaram as manifestações da oposição. Isso aqui são milhões de abaixo-assinados que foram coletados nas ruas contra a reforma da Previdência. Filas de gente contra a reforma da Previdência. Ao final da tarde, governo, centrão e partidos independentes chegaram a um acordo e incluíram duas mudanças principais em relação ao texto que veio da comissão especial. As mulheres se aposentam aos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, com 60% do benefício, e somam 2 pontos percentuais a cada ano a mais de contribuição. Agentes de segurança pública da União se aposentam com 52 anos de idade as mulheres e 53 anos os homens, e pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição restante. Ou seja, se faltarem 2 anos para a aposentadoria, terão que trabalhar mais 4. Resultado: votaram sim 379 senhoras e senhores deputados. Votaram não 131 senhores e senhoras deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. Apesar de confirmada a margem de votos prevista, o governo não abriu mão de cada voto. E os ministros que possuem mandato parlamentar se licenciaram dos cargos para reassumir as cadeiras na Câmara e apoiar o texto. Meados do mês de setembro, o Brasil estará fiscalmente resolvido.
aprovação da nova Previdência vai fazer com que o Brasil transponha o portal da prosperidade e vai estar ao lado de países como o Canadá, Nova Zelândia, Chile, Austrália. E eu tenho muito orgulho de presidir a Câmara e de ter a confiança não apenas dos líderes, mas principalmente de cada um dos líderes, e não só daqueles que pensam como eu penso, mas daqueles que pensam de forma distinta da que eu penso. Eu acho que essa relação de confiança é que faz o parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos. E hoje o governador Romeu Zema defendeu a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Segundo Zema, o déficit da Previdência em Minas pode chegar a 78 bilhões até 2020. Agora, mudando de assunto e entrando no tema em destaque do nosso jornal de hoje, você costuma utilizar aplicativos de mobilidade? O repórter Aurélio Barcelos traz para a gente as vantagens e desvantagens desses aplicativos e quais são os impactos que eles causam nas cidades. Veja na reportagem. Os aplicativos de mobilidade já são uma realidade em grandes e médios centros. E tem gente que tem preferido essa forma de transporte a outras. Eu uso bastante, eu uso mais para ir em festa, quando eu tenho aula aqui no Santa Mônica eu uso também, porque o meu horário não bate com o intercamp, aí eu uso também. Voltando da festa, voltando de um projeto também, que a gente fica aqui no Exajup, ou fica lá no nosso curso de Direito também, lá no nosso escritório. Acho que é importante assim, a gente usar na segurança também, né? Eu acabo tendo que utilizar eles todo dia para ir para o estágio, porque o transporte de ônibus até lá é muito ruim. Eu teria que gastar muito tempo, tipo 8 horas do meu dia mexendo com o estágio, contando as horas que eu tô lá, então eu acabo usando todo dia. Enquanto para os alunos esses aplicativos apresentam apenas vantagens, este especialista em trânsito alerta que as cidades do mundo inteiro estão tendo alguns problemas. Você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, que você já tem alguns estudos indicando que esse tipo de transporte aumentou o congestionamento nas cidades. Por exemplo, na Califórnia, alguns estudos apontam isso. Por que eles aumentam? Porque, na verdade, os motoristas de aplicativo, eles não param o veículo, então eles circulam o tempo inteiro. Isso vai causar, por exemplo, um alongamento dos horários de pico. Hoje, por exemplo, a gente, digamos, tem horários de pico entre 7h30 e 8h30. Esses picos vão se alongar até as 9h30 da manhã, por exemplo, ou no fim da tarde, por exemplo, até as 20h30. E o número de pessoas que utilizam essas ferramentas só cresce. Segundo estimativas, no mundo todo, 75% das pessoas que vivem em áreas urbanas já utilizam aplicativos de mobilidade. Mas o que leva a esse aumento? A praticidade e a comodidade são pontos positivos desses aplicativos, mas são as altas tarifas do transporte público que acabam conquistando mais usuários. E o aplicativo vem mais uma vez impactar. As motos, as motocicletas já impactaram na primeira vez. Ou seja, a tarifa sobe, o usuário migra para uma modalidade que tenha mais rapidez e que tenha, pelo menos, os custos-benefícios sejam coerentes. O caso do aplicativo é mais uma sobre o transporte coletivo. Então isso é terrível do ponto de vista do próprio congestionamento. É mais gente usando veículos motorizados. Além de mudanças na legislação, uma saída para esses problemas é priorizar as viagens compartilhadas. Uma outra coisa que, obviamente, os municípios podem fazer é, a partir da lei federal de regulamentação dessa modalidade, sim, trabalhar essa modalidade num conjunto de todas as outras, não só, por exemplo, especificamente do transporte por aplicativo, mas tentar fazer uma legislação mais equilibrada, por exemplo, de transporte público, de táxi, desse transporte por aplicativo e outros tantos que nós temos aqui. Eu acredito que as viagens compartilhadas, elas devem ser incentivadas cada vez mais. Eu acho que aí faz parte de uma regulamentação um pouco melhor. É claro que a lei federal ela coloca uma margem extremamente larga para se regulamentar essa modalidade, mas caso eu acho que deve haver uma participação muito boa da comunidade para sim, com a regulamentação dessa modalidade, transformá-la em algo que seja mais útil ainda. E aqui no estúdio hoje nós recebemos o Falcão Vasconcelos, que é geógrafo urbanista. Boa noite, viu, Falcão? Por estar aqui com a gente. Boa noite
ao meu colega Gustavo, que é geógrafo também. Isso, nós estamos aqui também com o Gustavo Eugênio de Freitas, que também é geógrafo e também especialista em mobilidade urbana. Boa noite também, Gustavo. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite. Boa noite ao Falcão, um mestre, professor meu na geografia. Olha que bacana. Satisfação. Bom, então temos duas feras aqui que vão poder nos entender esses desafios e os avanços também que os apps de mobilidade urbana trouxeram para o cotidiano das cidades. Nesse sentido, Gustavo, falando aqui sobre mobilidade urbana, os aplicativos trouxeram muitas facilidades para os usuários, até comodidade e também economia em alguns momentos. Nesse sentido, como que você vê pensar a cidade inteira, né, os ônibus, o transporte coletivo urbano integrado com outros aplicativos? Você imagina que isso seria uma possibilidade, já um novo caminho? Correto. Isso é uma tendência, na verdade, já acontecer essa integração, porque hoje ter só o transporte público, achar que ele é exclusivo, as pessoas estão migrando para outros modais, que seja bicicleta, que seja patinete, que seja os aplicativos. A gente viu na entrevista que muita gente usa hoje questão de festa, então tem uma questão de bebida alcoólica, de voltar para casa com uma segurança, por conta da lei seca, e temos também uma situação que é da juventude hoje, que também já não está mais naquela coisa de ter um carro próprio. Então, se essa juventude hoje não tem esse desejo de ter o carro próprio, tem que migrar para algum modal, que seja esse. Se o transporte público está com problema, vai procurar outro, que seria, no caso, os aplicativos, que é bem visto hoje pela juventude. Perfeito. Falcão, e como pensar a cidade, então, levando em consideração essas mudanças tecnológicas? Porque até a minha pergunta seria, será que nós vamos ter que ampliar a frota de ônibus ou não? Ou será que esses aplicativos, os carros, eles vêm substituir um pouco a questão da mobilidade e da mais agilidade? Não só os carros, né? Outros veículos também, as bicicletas, hoje se fala muito dos patinetes. A questão englobada pelo que se chama hoje mobilidade municipal e urbana, especialmente municipal, dentro do espaço de um mesmo município, inclusive um município do tamanho do município de Uberlândia, que tem 4 sedes distritais, que tem o distrito sede onde está incrustada a cidade. É muito complexo isso. Então, sem sombra de dúvida, o avanço da internet, o surgimento desses aplicativos que podem ajudar na mobilidade urbana, eles por si só não nos ajudam a enfrentar, a elaborar e a equacionar a questão da mobilidade urbana na cidade. Uberlândia, infelizmente, eu gosto de dizer, vivo aqui há 32 anos, eu gosto de dizer que Uberlândia podia ser uma cidade acessível, uma cidade com qualidade de vida, uma cidade que incorporasse, do ponto de vista da inclusão qualificada, muito mais gente do que ela inclui. Então, os aplicativos, eles trazem, conforme o colega Dailson falou, e também nós já estamos falando, eles trazem vantagens e desvantagens. Não se tem aqui um dado quantitativo a respeito do impacto do ponto de vista do volume de veículos, especialmente de veículos motorizados de 4 rodas na cidade, em relação à entrada dos aplicativos. Mas, de qualquer maneira, num país que enfrenta a recessão, o desemprego que nós temos, sem sombra de dúvida, as pessoas vão botar os seus carros mais na rua para buscar complementar a sua renda. Com certeza, isso é tema da nossa próxima matéria, olha só. Desde o surgimento da Uber, em 2009, trabalhar como motorista de aplicativo virou uma alternativa para quem pretende complementar a renda, né? Ou também para quem está desempregado, como o Falcão acabou de dizer. Então, mesmo, né, nos últimos anos,
os outros aplicativos, surgiram vários outros aplicativos assim, oferecendo serviços muito parecidos, e eles são utilizados em todo o mundo. E veja como isso impacta diretamente na vida dessas pessoas. Abre o aplicativo no celular, chama o motorista e pronto. Hoje em dia é assim, nessa facilidade. Ir de um lugar para outro sem depender de transporte público e de forma rápida está cada vez mais comum entre a população, graças aos aplicativos onde é possível chamar o profissional. O Marcelo deixou o antigo emprego como motorista de ônibus e hoje trabalha pelo aplicativo e é uma das principais rendas. Nos dias que a gente estamos vivendo aqui no nosso país, acaba que o aplicativo veio para ajudar. Precisa ter um pouco de melhoras, né? Do aplicativo, dos governantes nossos, baixar os combustíveis, algumas coisas, né? Ajudaria muito, mas graças a Deus é o que tem me dado o meu sustento. Há quase 3 anos como motorista de aplicativo, Marcelo já rodou pela cidade e soma mais de 12 mil viagens. É claro que, como toda profissão, existem lados positivos e negativos. Positivos é que a gente lida com as pessoas, conhece os lugares aqui de Uberlândia. Muitos bairros eu mesmo não conhecia, através do aplicativo eu passei a conhecer. Pontos negativos são poucos, né? Mas os riscos mesmo com assalto, buracos na via, essas questões assim. Essa é a Arlete, ela é motorista de aplicativo. Até então ela já dirigiu mais de 90 mil quilômetros. O trabalho de motorista é a principal renda. E para ela, o fato de ser mulher e motorista não interfere em nada. Eu não vejo essa coisa de, porque eu sou mulher, é diferente de um homem que trabalha, não. A mesma carga horária que um homem faz, eu também faço. Se eu precisar de trocar um pneu, eu troco. Algumas chamam a seguradora, eu não, eu mesma troco, eu oriento minhas amigas a trocarem. Então, assim, quando eu preciso de alguma coisa mais, digamos que o combustível acabou, aí eu peço para um amigo vir me socorrer, entendeu? Mas é uma união tão grande entre os homens e as mulheres dentro dos aplicativos que não faz com que nós, mulheres, nos sintamos sexo frágil, inferiores a eles. Nós somos iguais, porque nós somos todos motoristas de aplicativo, independente do sexo ou não. Assim como a Arlete, várias pessoas se tornaram motoristas de aplicativo nos últimos anos. E acredite, alguns deles conseguem tirar em torno de 800 a 2 mil reais por semana. O trabalho por aplicativo tem aumentado a cada dia. É o que afirma esta especialista. Nós estamos hoje vivendo a revolução digital, né, que seria a nossa 4ª revolução industrial. Então, o uso da internet, o que a gente chama de internet das coisas, o uso do Big Data, ele vai ser cada vez maior, mais generalizado para mais atividades econômicas e principalmente para melhorar o serviço do usuário final. Então, assim, é uma tendência que não tem volta e só tende a aumentar e se embrenhar por todos os setores da sociedade. Luciana também ressalta que a prestação de serviço via aplicativo pode ajudar na geração de renda e até mesmo na movimentação de economia. Se por um lado você tem uma classe que foi afetada, por outro lado você tem um grande contingencial de pessoas que estava desempregada e passou a ter uma segunda renda, ou pessoas que têm já um trabalho passam a ganhar com uma segunda opção de renda. Então houve uma movimentação muito grande da economia no sentido da aquisição que essas pessoas fazem quando recebem a renda, né? E isso gera atividade econômica, todo um dinamismo positivo que se forma na economia através desse estímulo. Nesse sentido, sobre economia, sobre geração de renda, mas também sobre o que causa de impacto no trânsito, Gustavo. Os aplicativos, podemos afirmar que eles não diminuem a sobrecarga no trânsito? Muita gente achava que as pessoas não deixavam o carro mais em casa, mas como é que você avalia? E nesse sentido, as secretarias de transporte das cidades precisam pensar políticas públicas planejando o trânsito nesse novo cenário? Sim, a questão dos aplicativos, ter mais carro na rua, isso daí sim é uma questão de crise, a pessoa está desempregada, ela precisa trabalhar, então sim, ela vai para a rua. Mas essa situação, igual você faz investimento em sistema viário, você está ampliando o sistema viário, você está colocando mais capacidade para mais gente usar o carro e ir para a rua. Então tem que ter também uma noção do transporte coletivo e dar investimento também para o transporte coletivo e prioridade.
Porque, na verdade, a mobilidade em si, quando é no coletivo, você leva mais gente, se você tem prioridade, já tem mais acesso, mais rapidez, as viagens ficam mais rápidas. Então, sem essa situação, pode investir, fazer muitas obras e tudo, se não tiver uma prioridade para o transporte público, e daí vai sempre estar sendo congestionado, essa sensação de congestionado. Então, você olha para o lado, você vê que é um motorista de aplicativo, talvez carregando uma pessoa. Então, assim, são, que nem a Adelso falou, são várias pessoas em um veículo que vai utilizando toda a capacidade viária que existe na cidade. Sobre a questão do órgão municipal, na verdade, há tratativas já para o pessoal, pelo menos, ter regras que o município não seja penalizado. Em que sentido? Hoje a gente pensar não só motorista de Uber que leva, mas de entrega também, motoqueiros, de entrega de alimentos. Delivery, né? Deliveries. De alimentos. Hoje também começou a aumentar muito pela cidade. Então você tá trafegando pela cidade, você vê direto esse motoqueiro levando o alimento para a pessoa. E em muitos casos tem a questão de infração de trânsito. Então tem muito motoqueiro que sobe, atravessa canteiro, fura sinal, porque tem uma situação de entregar, quanto mais ele entrega, mais ele ganha. Então essa situação também prejudica muito, porque pode causar um acidente. E aí causou o acidente, vai para o hospital. Então a saúde pública começa a ter um reflexo sobre isso também. Que é sobre esse pessoal da mobilidade, que se está sem regra ou se está infringindo a lei, acaba prejudicando também essa situação. E esse pessoal, eles ganham por entrega, né? Então, por isso a correria, querer chegar logo, muito rápido, para já fazer outra entrega. Para fazer outra entrega e talvez em jornadas de trabalhos extensas, que é uma questão... Também não há uma regulamentação sobre isso, a carga horária, né? Exercida por cada motorista, que também pode causar acidentes até por excesso, né, de trabalho. Talvez está trabalhando muito numa pessoa, se está levando uma vida, uma familiar, então tem a situação também de você colocar na mão de um motorista a sua vida, uma pessoa que talvez está 10, 12 horas trabalhando num trânsito pesado e carregado. Muito bom. Falcão, queria que você também falasse sobre os impactos ambientais, quando a gente pensa então as cidades, imaginando então que está havendo um aumento, um fluxo de veículos, tanto motociclistas quanto motoristas trafegando nas cidades. Como que os urbanistas pensam soluções para isso? Então, a grande solução que não é enfrentada pelos poderes públicos, que são responsáveis por capitanear as políticas públicas, e também pela sociedade, pelo empresariado, pelas empresas de transporte coletivo, pelos setores de trânsito e transporte do município, especialmente, no caso de Uberlândia, é o não enfrentamento da questão do transporte coletivo. Nós temos sistema integrado de transporte há muitos anos, nós temos aquele terminal central, que é um muquifo, quem usa aquilo lá, como eu uso, sabe que não tem cuidado, não tem zelo, não tem limpeza, não tem absolutamente nada. Só quem usa e que sabe. Até os bancos, eles são inclinados para a pessoa não sentar direito no banco. Os vários fluxos para as diferentes terminais não tem veículos em adequação à necessidade dos passageiros, em termos de horário, em termos de qualidade de manutenção dos veículos e em termos também de distribuição da população a partir dos terminais, vamos assim chamar, periféricos, para os bairros. Então, nós precisamos urgentemente enfrentar a questão da mobilidade no município e particularmente na cidade. O transporte coletivo aqui, por mais que tenha os corredores, 2 governos diferentes construíram corredores. Eu sou usuário de transporte coletivo. As estações têm problema de conforto e de qualidade em todas as épocas do ano. Tem a época da chuva, a época da insolação e não tem conforto nenhum. E por pior, não tem sanitário sequer para o pessoal que trabalha na cobrança da passagem. E vai por aí afora. Então, eu penso que Uberlândia precisa enfrentar a questão do transporte coletivo. A Adailson fala sobre tarifa elevada. Sem sombra de dúvida, a tarifa é muito elevada para o poder aquisitivo da maioria da população. Então, não é a maioria da população que vai migrar
para os aplicativos. Sem sombra de dúvida, os aplicativos baratearam muito o transporte individual, conforme o Gustavo falou, e tem a questão socioambiental, a qualidade do ar, a qualidade de vida nas vias públicas é muito prejudicada com excesso de veículos individuais na cidade. Então, se você não usa o veículo individual, mas você vai usar o Uber, quando muito com 2 pessoas, pode fazer essa observação a olho nu, que você verifica isso. Então, essa é uma questão muito séria para nós aqui. Nós podíamos estar muito melhores nesse sentido, numa cidade dessa que tem 1000 facilidades para melhorar. Então vimos aí a opinião do Falcão, que é geógrafo urbanista, então ele acredita realmente que precisamos de qualidade no transporte coletivo, não é isso, Falcão? Muito bom, a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Agora você fica sabendo como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira, veja. A sexta-feira em Uberlândia deve ser ensolarada e com temperaturas mais altas, mínima de 12 graus e máxima de 27. Sol também em Ituiutaba e a variação de temperatura é grande, com mínima de 7 graus e máxima de 30. Céu aberto em Patos de Minas, termômetros marcam entre 12 e 28 graus. Monte Carmelo com predomínio de sol durante todo o dia. A temperatura mínima é de 10 graus e a máxima 27. O frio continua em Patrocínio. A mínima fica 8 graus e a máxima 28. No quadro Ciência UFO de hoje, você vai conhecer também sobre o crescimento urbano e planejamento sobre as bacias hidrográficas, que favorece também o que ocorre... o que na verdade favorece muitas mudanças e a gente precisa entender como pode ocorrer as inundações. Veja. Caracterização morfométrica e delimitação de áreas com tendência à inundação. Este é o tema da pesquisa realizada pela Fernanda durante o mestrado em Geografia na UFO. Mas o que isso quer dizer? A questão de trabalhar as inundações, né, a temática de inundação, é porque é um tema recorrente, né? É algo que a gente vê muito nos jornais. Todo período chuvoso a gente tem as notícias de ocorrência de inundações e aqui em Uberlândia não é diferente, né? A gente tem o caso da Rondon Pacheco, por exemplo. E por ser uma área que ainda não está ocupada pela área urbana, né, seria interessante estudar isso antes de que a ocupação chegue, para que a gente tenha medidas de preservação da área para que não ocorra como acontece na Rondon Pacheco, né? A pesquisa foi realizada em 2 partes, uma teórica com levantamento sobre a área, questões de geologia, tipo de vegetação e de solo e a hidrografia. A segunda parte foi prática e feita no Ribeirão Bom Jardim de Uberlândia com foco da pesquisa. E depois a gente partiu para um trabalho geocartográfico, né? A gente utilizou imagens de satélite para fazer o mapeamento das áreas de inundação. E a partir disso, para a confirmação dessas áreas de inundação mapeadas anteriormente, a gente fez a confirmação com os tipos de vegetação, né, e os tipos de solos que são característicos de áreas úmidas. O professor Vanderlei foi quem orientou a Fernanda durante a investigação. Ele conta que outras pesquisas realizadas nos laboratórios do Instituto de Geografia da UFO avançam sobre essa temática. O Instituto de Geografia tem 2 laboratórios que estão envolvidos com pesquisas nessa área, né, sobre inundações, especialmente o caso de Uberlândia, o Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos e o Laboratório de Cartografia e Sensoriamento Remoto. Daí a ideia de trabalhar com essa pesquisa aqui, em que a Fernanda usou as ferramentas geocartográficas, mais análise de solo, de vegetação, para delimitar as áreas potencialmente inundáveis, considerando as características atuais de ocupação da bacia do Bom Jardim. Obviamente que com uma expansão urbana, isso tende a piorar, a área inundável tende a aumentar, né? A gente vai continuar trabalhando com essas questões lá. Os resultados alcançados com a pesquisa da Fernanda alertam como o planejamento ambiental e urbano de Uberlândia podem ser feitos para evitar futuros problemas como as inundações. E a intenção é levar os resultados para divulgação, além de aprofundar ainda mais as abordagens sobre o assunto. Por meio do mapeamento, né, e dos trabalhos de campo que a gente fez aqui de reconhecimento,
foi constatado que realmente o Ribeirão Bom Jardim ele possui margens de inundação e essas margens elas devem ser preservadas, né? Preservação de que forma? Mantendo ela na sua forma natural, né? Não ocupando essas margens. Inclusive seria interessante até mesmo unir essa área de preservação permanente do Ribeirão Bom Jardim com o Rio Berabinha, para que fique um corredor ecológico, né, de preservação da biodiversidade, proteção da biodiversidade da cidade. E importantíssima essa pesquisa da Fernanda. Parabéns, Fernanda. Nosso jornal está chegando ao fim. Esse tema que nós hoje podemos refletir, que são os avanços e impactos dos aplicativos de mobilidade urbana, renderiam muito mais conversa, né, Gustavo e Falcão? A gente sabe que é inevitável. Os patinetes, que também causaram tantas discussões mundo afora, devem chegar em Uberlândia ainda esse ano. É o que se especula. Mas, aí só para a gente encerrar, queria que você falasse sobre isso, Gustavo. Como que fica o poder público nessa questão? A responsabilidade deles com relação a isso? Tem que haver não só do poder público, mas tem uma integração e tem que juntar forças para ficar uma situação boa, um cenário bom para todo mundo, para o usuário, para o poder público e para as empresas que querem ofertar esse tipo de serviço. Porque não adianta de um lado você só ter uma oferta e do lado do poder público você não tem uma infraestrutura para bicicleta e para patinete circular, por exemplo. E daí volta para um sistema viário carregado de carro, moto e ônibus e mais um patinete. Então, é um desafio que a gente tem que estar preparado e unir forças para melhorar a mobilidade de Uberlândia. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui, Gustavo, com as informações. Falcão também, muito obrigada, viu, pela sua opinião, todo o seu conhecimento aqui que você trouxe para a gente hoje, viu? Muito obrigado, boa noite a todos. E o Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Obrigada pela sua audiência e eu te espero amanhã. Tchau.